Olá, boa tarde. Segunda-feira, 9 de setembro de 2019. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida por um homem no Brasil. No ano passado, foram registrados mais de 145 mil casos de violência física, sexual ou psicológica em que as vítimas sobreviveram. Os dados inéditos foram obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, via Lei de Acesso à Informação. E a reportagem analisou 1,4 milhão de notificações recebidas pelo Ministério da Saúde entre os anos de 2014 e 2018. O número não inclui as mulheres assassinadas. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Sessão solene homenageou a reitoria do Centro Universitário São Camilo. Projeto de lei quer criar o dia da campanha Quebrando o Silêncio. Legislativo Paulista comemorou o aniversário do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Mais de 1 milhão de habitantes de 39 municípios formam a região administrativa do Centro-Oeste Paulista. O principal deles, Bauru. A cidade recebeu a terceira reunião da audiência pública do Orçamento 2020. Esse encontro foi presidido pelo deputado estadual Dirceu Dalben, do PL. O município de Bauru, principal polo da região, reúne 33% da população regional, localizado a 345 quilômetros da capital. 7,2% da produção agrícola do estado estão aqui, juntamente com 30% da produção industrial. Na indústria, a produção de bebidas e comida é que tem maior destaque, gerando mais da metade de empregos e mão de obra da região. Aqui também estão localizadas a USP e a Unesp, duas grandes universidades estaduais. Pluralidade. Esta foi a tônica dos pleitos daqui. Saúde, cultura, infraestrutura e educação. Nós queremos a estrutura das escolas de forma a atender os nossos alunos da melhor maneira. Margarete Moisés veio com a mesma demanda e pediu reajuste salarial para a classe de professores. Temos aí uma política salarial que éramos da Secretaria do Ensino Superior e que depois de 2008 o governador Serra nos passou para a Secretaria de Desenvolvimento. Fazemos desenvolvimento, com certeza, mas somos educação. Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fugolin, investir nos distritos industriais é fundamental para conter a crise econômica, aumentar a produção e gerar serviços. Como bem sabem os nossos deputados, o dinheiro público ele é importantíssimo nos investimentos, mas quem gera riqueza no nosso país são os nossos empresários. É por isso que eu peço realmente, através desses ofícios, investimentos para os nossos distritos industriais. Hoje, os nossos distritos carecem de infraestrutura para que possam crescer, expandir e, muito mais do que isso, para que a cidade tenha a atratividade necessária para gerar mais renda e emprego aos nossos cidadãos bauruenses. 2 juízes da cidade compareceram para fazer o mesmo pedido, a reforma e ampliação do prédio da comarca da cidade. O meu pleito, juntamente com o meu colega de profissão, Dr. Zé Cláudio, é no sentido de que nós tenhamos recursos na lei orçamentária para nós construirmos um novo prédio do Fórum. Na verdade, nós pretendemos fazer essa construção em módulos para não onerarmos em demasia o Estado. Um novo fórum para a cidade de Bauru. Fundamento, artigo 37 da Constituição Federal, que fala em economia e eficiência. Para o presidente da reunião, o deputado Dirceu Dalben, a variedade de assuntos condiz com as características da região. Nós podemos observar aqui como é plural a nossa sociedade. Várias demandas em várias áreas, desenvolvimento, educação, saúde, questão salarial, ampliação de fórum, questão de serviços da justiça, segurança. E pudemos aqui, dessa forma, contribuir com essas informações na formação do orçamento do ano que vem. Tivemos a participação também dos 2 diretores do Fórum da cidade, os 2 magistrados, juízes, que trouxeram aqui uma demanda interessante no sentido de economia de aluguel na construção de um novo fórum, onde o terreno já tem. Como também tivemos aqui a questão da saúde, onde já foi ampliado alguns leitos, mas existe uma demanda através da USP de aumentar o convênio e atender a população. O deputado Castelo Branco também compareceu na reunião de Bauru e falou do Pacto Federativo. Eu sempre fecho com o alerta de que o Pacto Federativo precisa ser revisto. Ele hoje engessa a gestão municipal, estadual e federal. Não funcionou.
Isso é fato. Haja vista a situação em que se encontram os 5.572 municípios brasileiros e os 645 de São Paulo, que tem que ficar passando o chapéu em Brasília toda hora. A peça orçamentária deve ser entregue na Assembleia Legislativa até o dia 30 de setembro agora. O deputado Diceu Dalben colocou aqui esta informação dizendo que gira na casa dos 231 bilhões de reais. Mas esse é um orçamento ainda virtual, né, deputado? Ainda vai haver essa contagem para saber exatamente. Pode ser para mais, mas também pode ser para menos. Aí é gestão, né, deputado? Com certeza. E lembrando que esse 231 bilhões é uma projeção, ele é virtual, tem que ser arrecadado. Só que desses 231 bilhões, sobra apenas 16 bilhões para investimentos e novos serviços, porque parte desse recurso são verbas constitucionais de salário, de repasse para os municípios de ICMS, educação que é 30%, saúde é 15%, o serviço da dívida, folha de pagamento e o que sobra para orçamento, dividir com 640 municípios de emendas ou novas obras, novos serviços, é 16 bilhões desses 231 bilhões. Segundo dados do IBGE, mais de 50% da população brasileira é afrodescendente. A atual situação social na África foi tema de um debate aqui na Assembleia Legislativa. O evento reuniu diversas lideranças africanas e brasileiras, com o objetivo de discutir ações que aproximem os países através de um intercâmbio econômico, social e cultural. A África está aqui no Brasil e nós estamos unindo todo o continente africano, ou aliás, todo o país africano que vive aqui no Brasil, trabalha como consulado da África do Sul, consulado do Angola e toda a missão consular, agrega com outras organizações não governamental como o Centro Cultural Africano, Afrochemba, todos que trabalham por África, unir em busca de essas pontes entre Brasil e África para cada vez mais perto. O Dia da África é comemorado no dia 25 de maio desde 1963. A data celebra um movimento de caráter libertador que deu origem à Organização da Unidade Africana. O evento é comemorado em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. 4.000 milhas náuticas separam a cidade do Cabo, na África do Sul, e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Apesar do oceano de distância que separa o Brasil do continente africano, muitas são as similaridades entre os dois, a começar pelo fato de que 54% da população brasileira é afrodescendente. O mais importante nesse dia é o que a gente leva para que as pessoas possam tirar da mente delas que a África é um continente pobre. Né? Muito pelo contrário, a África tem países nele que existem, hoje tem mais de 11 cidades inteligentes, é um continente que tem mais acordos livres de comércio do que qualquer outro continente. O Egito, por exemplo, é um país que tem mais de 72 acordos comerciais de livre comércio, então a África do Sul, por exemplo, faz um excelente vinho. Eu nunca bebi porque eu não posso, mas deve ser bom. A Assembleia Legislativa de São Paulo comemorou o aniversário do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado. O IPT tem mais de um século de história. Esse evento foi proposto pela deputada Beth Saão, do PT. São 120 anos de história de um instituto que caminhou desde então lado a lado do crescimento de São Paulo e ajudou no desenvolvimento da maior cidade do país. O IPT foi criado para fazer com que uma cidade que foi construída entre rios, vários rios aqui na cidade de São Paulo, pudesse nas suas planícies, pudesse nas suas vias, pudessem para o seu crescimento vertical ter condições. O IPT surge como um instituto de infraestrutura para permitir o crescimento de uma cidade. Hoje o IPT atua com 12 centros tecnológicos de forma multidisciplinar em diversos segmentos da pesquisa, na área de energia, transporte, meio ambiente, construção civil. É um trabalho focado no desenvolvimento da sociedade. A solenidade aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek, na Lesp, e foi proposta pela deputada Beth Saão, do PT.
O IPT está sempre sendo chamado para fazer as suas ações, as suas descobertas, o seu desenvolvimento de novas tecnologias, de inovações tecnológicas, isso é muito importante, em várias áreas, desde a área petrolífera, passando pela construção civil, passando pelo asfaltamento. O IPT tem contribuições enormes para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país ao longo desses 120 anos. E a gente não só quer fazer a homenagem, mas também daqui nós temos sempre a preocupação de preservar o IPT pela sua soberania, pela sua autonomia, pela sua independência, né, de produção, de busca de conhecimento, de busca de novas tecnologias, e que esse instituto possa sempre se manter sob as asas do Estado. Isso para nós é muito importante. É por isso que a gente faz também esta sessão, para chamar a atenção de todos, para dizer do significado que ele tem para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento, e para que esse grande centro de excelência possa ser preservado. É uma honra enorme estarmos comemorando aqui os 120 anos do IPT, inclusive agradecendo aqui ao Parlamento, à Casa de Leis, porque foram os deputados que em 1975 criaram a lei que instituiu o IPT como uma empresa do Estado de São Paulo. Então, para nós é um orgulho enorme estar aqui com os parlamentares da Assembleia Legislativa, receber essa homenagem, que eu acho que é uma homenagem, acima de tudo, para o povo de São Paulo. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia de São Paulo participaram da solenidade. O presidente do sindicato diz que é preciso comemorar a data, mas, acima de tudo, lutar pela preservação de investimentos nas pesquisas do país. Temos muito que comemorar, esperamos aí que o IPT possa sobreviver por mais 120 anos, né? Mas não podemos esquecer que um Estado, um país sem desenvolvimento tecnológico, ele não é soberano. E nós gostaríamos de deixar registrado aqui que essa forma de protesto velada, né, é em defesa desse sistema público de pesquisa. Uma defesa, aliás, que é de toda a categoria, até porque para 2019 o IPT estabelece como meta ampliar o leque de atuação. A sociedade hoje tem desafios de biotecnologia, o IPT tem um dos principais centros de biotecnologia das Américas, 2 prêmios Nobel são responsáveis por fazer parte de um comitê científico dessa área, 2 prêmios Nobel. Também a área de materiais avançados, o mundo precisa de novos materiais, olha o seu smartphone, olha tudo que a gente tem, os novos materiais são fundamentais. Então o IPT se especializou em desenvolvimento de grafeno, materiais para bateria, são novos desafios da sociedade. Um outro desafio é a energia, a gente vai precisar de cada vez mais energia descentralizada, descarbonetada e digitalizada. O IPT tem se especializado nessa área. Hoje acontece a reunião da CPI da gestão das universidades públicas para apurar possíveis irregularidades na administração. O repórter Maxwell Figueiredo traz as informações. Esta foi a 12ª reunião da CPI das universidades públicas aqui na Assembleia. Hoje os deputados ouviram o pró-reitor de pesquisas da Unicamp e também o pró-reitor de pesquisas da Unesp. Ele disse que a Unesp está no topo da produção científica do país, sobretudo na área da ciência agrária. Ele esclareceu que a maior parte das pesquisas é aprovada em editais e que esses editais são de conhecimento público, ou seja, qualquer pessoa pode consultar. Os deputados quiseram também saber de onde vêm os recursos para a produção das pesquisas através de bolsas dos alunos. Ele esclareceu que parte dessas bolsas, para manter essas bolsas, os recursos vêm por parte do governo federal e a outra parte vem da própria universidade. Maxwell Figueiredo para o Jornal da Assembleia. Sessão solene homenageou a reitoria do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, que você vai ver em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Assembleia. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O crédito será feito em 16 de setembro e será corrigido em 3,08%, de acordo com a remuneração da Selic entre maio e setembro deste ano. O lote inclui também
restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa prestou homenagem à reitoria do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. O Centro Universitário São Camilo é uma instituição privada de ensino superior mantida pela União Social Camiliana. A instituição oferece cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas, mas é reconhecida por sua grande ênfase no setor de saúde, sobretudo os cursos de enfermagem, nutrição e medicina. A gente está muito feliz com essa homenagem, é um reconhecimento pelo trabalho não só interno que a gente faz, mas a universidade saindo do próprio nicho e indo em direção à sociedade. Eu acho que isso, até como planejado pelo Plano Nacional de Educação, que vem do MEC e vem ao encontro dessa perspectiva da saída da universidade extramuros e ajudando a sociedade, então trazendo a sociedade também mais para perto da comunidade. Então é um reconhecimento por esse trabalho feito e que a gente tem implementado e estimulado cada vez mais. Referência nacional em educação na área de saúde, o Centro Universitário São Camilo forma profissionais reconhecidos no mercado há mais de 50 anos. A sessão solene homenageou alunos e os representantes da instituição. É uma homenagem muito importante porque traz uma responsabilidade social, porque o aluno, além dele praticar esporte, ele tem esse envolvimento com a comunidade, né, percebe as necessidades da comunidade e, ao mesmo tempo, o Centro Universitário São Camilo pode proporcionar esse bem-estar para os alunos e também para a comunidade. Na verdade, essa homenagem é de grande importância, tendo em vista o trabalho social que esses meninos fazem, né, junto à comunidade do entorno. Então, eles transformam vidas, eles realizam sonhos e, para nós, isso é um motivo de grande orgulho. A homenagem foi presidida pelo deputado Coronel Nishikawa. Nós estamos honrados de poder homenagear jovens que estão estudando medicina, que vai servir a população. E o mais importante ainda, vão dedicar a vida às pessoas que necessitam de socorro. A medida provisória da liberdade econômica foi tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. A convite dos deputados Ricardo Melão e Sérgio Vitor, ambos do Partido Novo, o professor e cientista político Christian Lobauer abordou as consequências dos principais pontos da chamada MP da Liberdade Econômica. A legislação, que aguarda apenas a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, trata de temas como a carteira de trabalho eletrônica, fim do alvará para atividade de baixo risco e documentos públicos digitais. São pontos importantes porque são pontos que caem, que inserem sobre empresas grandes e empresas pequenas. E tem muita coisa que para a empresa pequena não tem necessidade de ter. Por que tem que ter um alvará para a empresa que não tem perigo para a saúde humana, nem para o ambiente de negócio, não tem risco de produto? Por que tem que ter alvará, tem que ter licença? A burocracia na nossa cultura, na nossa história, é um desastre. Ela tirou a competitividade do Brasil, entre outras coisas. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, recepcionou o público convidado, composto de empresários, economistas, advogados e estudantes. O parlamentar é coautor do projeto de lei que institui o Código de Defesa do Empreendedor. O documento estabelece normas sobre atividades econômicas e propõe também a análise de impacto regulatório para todos os novos projetos de lei. A gente cria uma exigência que a análise, toda vez vai ter um ato normativo, seja uma lei, um decreto, que vai interferir na vida do empreendedor, que se faça uma análise, por exemplo, do impacto regulatório dessa lei, que é uma análise econômica da lei, o que ela vai trazer de benefício, o que ela vai trazer de prejuízo. E descobre que muitas leis, às vezes, muito mais atrapalham o empreendedor do que ajudam, o que acaba atrapalhando a sociedade, porque o empreendedor ele gera empregos, gera renda, gera serviços e tem várias leis aí que se acaba impedindo que esses negócios aconteçam e sobrevivam. A exposição aqui na Assembleia relembra um dos marcos mais sangrentos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. É o que você vai ver já já. A Unesp abre nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular 2020. O candidato deve entrar no site vunesp.com.br e pagar a taxa de R$ 170. Serão oferecidas 7.725 vagas em cursos de graduação espalhados por 24 cidades paulistas. O prazo de inscrição termina no dia 7 de outubro. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia
propõe criar o Dia da Campanha Quebrando o Silêncio para denunciar abusos contra crianças, mulheres e idosos. O aumento do número de casos, principalmente em casa e na família, é tão grande que já caracteriza problema de saúde pública em todo o país. Os números não param de crescer. Apenas contra mulheres, em 2018, foram 4.254 homicídios dolosos e 1.173 registros de feminicídios, segundo dados do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um dos principais motivos é o parceiro não aceitar o fim do relacionamento. As agressões envolvem mulheres de todas as classes sociais e, na maioria das vezes, o criminoso é o próprio companheiro. No estado de São Paulo, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 2 dias e meio. E nem todos os casos são notificados. O caminho para as mulheres que sofrem esse tipo de violência é registrar boletim de ocorrência denunciando o crime nas delegacias especializadas, como essa aqui, a primeira delegacia da mulher de São Paulo. Hoje são 9 na capital e 124 no interior do estado. Também dá para fazer a denúncia pelo número 180, que é o da Central de Atendimento à Mulher, que é um serviço da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A denúncia é anônima e gratuita e disponível 24 horas em todo o país. Também aumentam a cada dia os casos de abusos contra menores. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017, foram notificados 184.524 casos de violência sexual, como assédio, pornografia infantil, exploração sexual e estupros. 58.037 contra crianças e 83.068 contra adolescentes. O maior número de casos de estupro infantil é registrado entre crianças de 1 a 5 anos de idade. Essa avó de uma criança, hoje com 11 anos, foi testemunha da violência cometida pelo próprio pai de sua neta. Eu percebi aquilo que eu nunca queria. Ele estava aliciando, eu não sei se é a palavra certa, molestando, isso, a palavra é essa. E quando eu vi, eu entrei em choque. Percebendo que a filha não acreditaria nela, resolveu conversar com a neta. Eu já fui assim na afirmativa, para ela não... Aquilo que eu vi, desde quando acontece? Ela falou, vó, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Após a confirmação feita pela criança, a avó conversou com a filha e resolveram denunciar o caso. A delegada não quis aceitar meu depoimento. Ela falou assim, a avó pode estar inventando. Aí ela falou para minha filha, eu não quero ouvir sua mãe. Eu quero ouvir você. Aí, você e a criança. A criança contou tudo. Aquilo que eu nem sabia, eu vi pouca coisa. O que eu não sabia, a criança contou tudo. Mesmo diante das evidências, o agressor ainda levou 1 ano para ser ouvido e continua em liberdade. Está proibido de ter contato com a família. A criança está em tratamento psicológico, tem dificuldades na escola e quadros de agressividade. Um dia ela está triste, calada, outro dia está alegre. Então, são coisas assim que, como a psicóloga falou, isso não é nem metade do que vocês vão sofrer com ela. É uma coisa muito séria. Ninguém gostaria de estar passando por isso. Outro problema, segundo as autoridades, são os altos índices de violência contra a população idosa. Dados colhidos por meio do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos revelam que em 2017 foram 33 mil denúncias de abusos contra pessoas acima de 60 anos. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra idosos no Brasil e em São Paulo não é diferente. Com frequência, muitos são agredidos dentro de suas próprias casas. Para estimular ações efetivas no combate aos vários tipos de violência e abusos, principalmente em casa e na família, um projeto da deputada Damares Moura quer criar o Dia de Conscientização Quebrando o Silêncio. A intenção é aumentar o número de denúncias desses casos dentro do estado de São Paulo. As vítimas resistem em denunciar por diversas razões. Uma delas é dependência econômica, emocional e social, não é? E tantas outras. Portanto, o projeto de lei que institui o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio, ele veio exatamente para promover uma campanha que já existe no mundo, especialmente na América do Sul, há mais de 15 anos. Embora seja uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma campanha religiosa, é de
tão somente de utilidade pública, e outros estados já deram visibilidade a esta campanha por meio de projetos de lei, e nós daremos agora no estado de São Paulo, instituindo o dia para ações, escolas de paz, passeatas, distribuição de um material extraordinário que eles editam a cada ano. Neste ano vamos falar de abuso infantil, não é? E, portanto, essa campanha chega num momento em que a violência doméstica e familiar alcança números exponenciais. Estamos falando de um problema de saúde pública e nós temos que nos juntar todos, não é? Governo, sociedade civil organizada, para estimularmos a vítima a contar para alguém, a denunciar a autoridade policial para que medidas sejam tomadas e haja cessação daquela conduta e retirar aquela vítima de um ciclo que pode levá-la à morte. Segunda Guerra Mundial, um dos marcos mais sangrentos da história da humanidade, foi retratado numa exposição aqui na Assembleia Legislativa. Uma amostra com mais de 4.000 peças. Entre as peças expostas, equipamentos, armamentos de artilharia originais e réplicas. Os visitantes puderam ver de perto os artigos e roupas usadas na guerra. Há 4 anos a gente faz, uma vez por ano, essa exposição em São Roque. Levamos as peças num evento de carros antigos e é muito bem querida essa exposição pelo público. Então, por que não fazer aqui na Lesp, né? A mostra remeteu o visitante ao maior conflito militar ocorrido no mundo. Entre os anos de 1939 e 1945, a guerra matou cerca de 47 milhões de pessoas e deixou, em média, 35 milhões de feridos. É gratificante. Porque a gente tem até o efeito pedagógico de mostrar para as pessoas uma parte da história e uma história palpável, né? Que geralmente a gente vê as coisas nos livros, alguns vídeos, mas aqui a gente traz para uma realidade, né? Aqui nós temos uma parte da Polícia Militar também que tem uma história riquíssima, são quase 200 anos em história. Então as pessoas que às vezes nem imaginam o que aconteceu, nós temos aqui artefatos que vão remeter a essa parte tão importante da história brasileira como é a parte da história militar. Esse mundo da coleção militar, da militaria, é um mundo muito forte no mundo todo. A deputada Edna Macedo, do Partido Republicanos, apoiadora do evento, falou da importância da população conhecer mais a história. Uma homenagem também àquelas pessoas que deram a sua vida por nós. E, ao mesmo tempo, que homenageamos a Polícia Militar do Estado de São Paulo, desde a sua fundação, mostrando os uniformes, as armas, o que tinham, o que eles usavam antigamente. Então, isso faz parte da história de São Paulo. Então, achei muito importante estar sendo realizado aqui na Assembleia Legislativa, porque aqui nós, deputados, representamos o povo de São Paulo, então acho bacana. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado, nas cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui, só lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar na internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.